E aí, pessoal do meu canal, a gente está de volta com mais um vídeo para vocês e como vocês já viram aí, né, será um tema político. Pensei muito antes de fazer esse vídeo porque eu não abri esse canal com o intuito de falar a respeito de política, mas o meu canal é direcionado ao ajudar as pessoas, né, a tentar fazer um mundo melhor. Então a gente tenta aqui mostrar alguns exemplos, que esses exemplos ajudem as pessoas a entender, né, e se conscientizar de certas atitudes que nós, né, eu digo nós porque eu também cresci muito como pessoa durante, né, a minha vida. Eu nem sempre fui a pessoa que eu sou hoje. A gente tem um crescimento intelectual que nos molda a ser sempre uma pessoa melhor, um ser humano que contribui para o crescimento do ser humano nesse mundo que a gente vive, que é um mundo tão difícil hoje, um mundo tão estressante, um mundo com tantas dificuldades que a gente vê por aí. Então o mínimo que a gente pode fazer é tentar passar aqui para vocês, para as pessoas mais jovens principalmente, que a nossa vida é uma vida de aprendizado. Nossa vida a gente está sempre procurando melhorar e contribuir para a nossa sociedade. Então eu vim aqui hoje, eu me senti na obrigação de fazer mais um vídeo a explicar o meu ponto de vista e o porquê que eu tenho sido apoiante do Jair Bolsonaro para presidente, né? Existem muitas pessoas que são totalmente contra Jair Bolsonaro, existem muitas pessoas que são fanáticas pelo Jair Bolsonaro, então a gente vai tentar entender aqui um pouco mais, analisar quem são eleitores de Jair Bolsonaro, quem são esses 50 milhões que votaram no Jair Bolsonaro no primeiro turno. E um marketing muito grande, né, pela parte da esquerda, do PT principalmente, a dizer que os eleitores do Bolsonaro é a classe alta, né, os ricos do Brasil, o que eu duvido muito que o Brasil tenha 50 milhões de ricos, né? Então fica aí muito difícil de engolir essa tese, essa teoria deles. O que no meu ponto de vista, o pouco, né, que eu tenho acompanhado do Brasil, eu não vivo no Brasil já há 20 anos, mas eu vou de férias sempre que posso, e todas as vezes que eu chego de férias no Brasil, é um impacto muito grande. A cada 2 anos ou 3 anos eu sinto uma grande diferença, né? Uma diferença na economia, uma diferença na cultura, entendeu? Então isso tem formado um pouco a minha opinião, que eu vou expressar aqui hoje para vocês. Então, antes das pessoas virem no comentário e dizer você não tem direito à opinião porque você não mora aqui, você mora num país rico, eu tenho direito à opinião assim como você tem direito à sua opinião, então eu tenho direito à opinião sobre um país como o Brasil, mesmo não morando aí. Então, eu procuro fazer um pouco a comparação, né, com a vida que eu tenho aqui, com a vida que vocês têm aí. Então eu sinto muito quando eu chego no Brasil e vejo as pessoas, né, em certas dificuldades para poder obter um carro, para poder comprar uma casa, para poder ter uma vida digna, para poder ter umas férias, um lazer, uma coisa que deveria ser, né, garantido a todo cidadão. Você trabalha, você tem direito às suas férias, viajar, conhecer outros países, conhecer outras culturas, e é uma coisa que é muito rara de se ver no Brasil. As pessoas não têm condições de viajar, de conhecer outros países, de conhecer outras culturas. Então, realmente as pessoas ficam um tanto limitado a respeito das opiniões que têm, porque essas opiniões que elas têm é simplesmente a opinião que a mídia passa para elas. Então não tem uma opinião, né, de autoconhecimento de uma pessoa que viajou e que passou por experiências e ali ela aprendeu e moldou a sua opinião baseado numa experiência pessoal. Então a minha opinião é baseada e formada na minha experiência pessoal, de vivência, de convívio no Brasil, né, de quando eu vou lá, do tempo que eu morei lá e do tempo que eu tô aqui fora. As pessoas que votam no Bolsonaro, no meu ponto de vista, são aquelas pessoas, fora de manhã cedo, aquelas pessoas que vão para o trabalho, que acreditam sempre, nunca perdem as esperanças em um país melhor, num país mais justo, numa política mais justa, sem corrupção, num país sem violência. Então essas são as pessoas que votam no Bolsonaro, porque essas pessoas não desistiram. Eu tive aí pessoas comentando, a gente teve aí algumas discussão, não é discussão, mas, né, a gente acaba debatendo, querendo ou não, né, no Facebook e principalmente, e às vezes aqui nos comentários mesmo do canal, e às vezes a gente encontra pessoas com opiniões que você fica meio que chocado sem saber o que faz uma pessoa dessa dizer e pensar da maneira que pensa, né? Eu vi pessoas dizendo que, né, eu vou votar em branco, ou eu vou pagar os R$ 3,50, né, da multa, que eu não vou votar
para esse candidato e nem para o outro candidato. Quer dizer, são pessoas que mostram claramente que perderam as esperanças. Então, esse é o eleitor que não realmente votaria no Bolsonaro, porque é um eleitor que perdeu as esperanças na política, perdeu totalmente a esperança no seu próprio país. Para mim, esse tipo de eleitor é o eleitor derrotado. Ele não é derrotado por causa do Bolsonaro, ele não é derrotado por causa de outro político, ele é um derrotado porque a mentalidade dessa pessoa é uma pessoa que, quando encontra as dificuldades na vida, né, ela se vitimiza, né, ela se sente alvo de tudo o que acontece à volta dela. Ela se sente a maior prejudicada por tudo e por nada. Então esse é o tipo de pessoa que se torna vítima de tudo o que acontece. Muitas vezes vítima na realidade das suas próprias atitudes, da sua própria mentalidade. Então vamos deixar bem claro aqui. Se você falar que não vai votar nesse, não vai votar naquele, vai pagar ali a sua multa ou vai votar em branco, você é simplesmente uma pessoa derrotada. Você é uma pessoa que já nasceu com essa predisposição para ser derrotada. Você não está disposta a lutar e acreditar num mundo melhor. Então, as pessoas que votam no Bolsonaro são pessoas que ainda acreditam nos males do menor. Ele ainda é a melhor opção, né? Eu penso da mesma maneira, né? Posso não concordar da maneira que ele expõe as ideias dele, mas as ideias dele são as únicas ideias que, no meu ponto de vista, vão fazer a diferença. As pessoas falam que estão acusando muito ele de ser uma pessoa autoritária, né? De ser uma pessoa ditadora. Mas, no meu ponto de vista, Bolsonaro não vai fazer nada sozinho. As decisões de Bolsonaro serão sempre do lado do povo, do lado da maioria. Eu acredito que todas as propostas dele têm o apoio da maioria, né? E foi mostrado aí agora, né? Esses 50 milhões de pessoas que votaram nele porque a maioria se identifica com as propostas de política dele, né? São aí os casos que a gente mais vê falar, né? Que é como não encontram corrupção na história de Bolsonaro, a única maneira de tentar convencer o público é provavelmente bater na mesma tecla, né? Que ele é um ditador, que ele é autoritário. O homem é um militar, ele é disciplinado, essa é a forma que eu vejo. Bolsonaro, ele é um cara que vem da linha militar, então tem aí uma maneira diferente de se expor, de expor as suas ideias. Então é isso que o povo tem que entender. Isso não tem nada a ver com ditador ou com autoritarismo, né? As propostas de Bolsonaro, tem 3 propostas de Bolsonaro que as pessoas batem sempre em cima, que talvez sejam as propostas que ainda estejam segurando, né, uma certa parte da população, que é aquela população que é mais pacífica, né? Que fica ali em dúvida. Porra, né? Gosto do Bolsonaro, tem umas ideias boas, mas tem certas coisas ali, né, que me assustam um pouco. Então, são 3 propostas de Bolsonaro que talvez estejam ainda deixando certas pessoas com um pouco de dúvida, né? Uma delas, a questão do armamento. Então, as pessoas acham que Bolsonaro quer armar a população toda contra mesmo a vontade do próprio povo. O que na realidade é uma mentira, porque já se houve aí no passado, né, um referendo onde a maioria decidiu pelo armamento. Eu acredito que se for feito um referendo hoje de novo, a resposta não será diferente, né? Existem outras 2 situações aí também, 2 propostas que o Bolsonaro quer acabar com as cotas. Acredito que se você colocar isso também num referendo, a maioria vai decidir para que a cota se acabe. Então, isso é o quê? Isso não é autoritarismo, isso não é ditadura. Isso é simplesmente democracia, onde a maioria toma decisão. Então acredito que tanto o primeiro ali dos armamentos quanto esse das cotas também passaria sem problema nenhum. O terceiro é a ideologia de gênero que querem implantar nas escolas, né, para as crianças do Brasil. Não preciso nem falar muito, né, gente, que se for feito um referendo no Brasil, né, essa proposta não passa nunca. Então, é autoritarismo? É ditadura? Ou é um presidente que ouve o povo? É um presidente que foi para as ruas, que fez pesquisa para saber o que é que o povo quer. E ele está simplesmente dando ao povo o que o povo quer. Isso chama democracia. Então, se for feito um referendo a respeito desses 3 assuntos, que é o que as pessoas batem tanto em cima para dizer que Bolsonaro é autoritarista, que Bolsonaro, né, é um ditador, você que está me ouvindo, que está me vendo aí, sabe muito bem que a resposta da maioria do povo vai estar com o Bolsonaro. Então, como é que você pode acusar um homem desse de ser autoritário
e ditador. Autoritarismo e ditadura é quando um governo impõe certas ideias no povo, nas escolas principalmente, como já foi tentado fazer com essa ideologia de gênero, né? Sem que o povo fosse para as urnas para votar num referendo. Isso é uma coisa muito importante. Se você vai mudar o material da escola, onde os seus filhos vão estudar e vão aprender aquilo, é importante que o povo tenha voz, que o povo possa votar sim ou não. E nesse caso nunca foi votado, foi simplesmente uma ideia que foi trazida de fora, né? Como sempre, as Nações Unidas impõem esse tipo de coisas no Brasil através desses partidos comunistas que estão no poder, né? E esses partidos vão buscar uma maneira de implementar essas ideias à força no Brasil, porque sabe que se forem fazer uma pesquisa, se fossem fazer uma votação com referendo, essas ideias nunca seriam implementadas nas escolas do país. Então, que fique bem claro para você que a coisa Jair Bolsonaro de ser ditador e autoritário, que é muito bem ao contrário. Se você votar no outro candidato, é o que você vai ter. Você não vai ter voz nenhuma. Quem vai decidir o que acontece ou não acontece nesse país, nem será o Haddad, nem será o governo do PT. Será as Nações Unidas. Essas ordens vão vir de fora. Você quer realmente, né, que a ordem mundial vá comandar agora o Brasil, vai dizer o que pode ou não acontecer no país? Que na realidade simplesmente é para deixar o povo dividido, confundir vocês enquanto eles saqueiam as riquezas naturais do país, enquanto eles colocam uma pedra em cima do Brasil para que o Brasil não cresça? Gente, tá bem claro, o Brasil é um país que muitos países ricos dependem dele, principalmente na Europa. Sem o Brasil, esses países da Europa não teriam a vida que tem. Eu tô aqui fora, eu vejo isso. Eu sei muito bem que a Inglaterra é um país rico porque explora muito minério no Brasil, exploram as riquezas do país do Brasil e especialmente aqui na Inglaterra existe uma campanha muito grande contra Bolsonaro. Eles não querem Bolsonaro no poder porque Bolsonaro provavelmente vai abrir o mercado, né? Vai expandir o mercado internacional do Brasil e vai procurar, né, propostas melhores, porque as propostas que alguns países da Europa, principalmente a Inglaterra, conseguiu com o Brasil, na realidade não foram votadas, nunca foram analisadas, foram conquistadas através de propinas com políticos corruptos que lá estavam. Então, eles de momento têm essa ligação com a economia do Brasil, onde eles conseguem aí as coisas a preço de banana e conseguem aí se manter no topo enquanto o Brasil se mantém simplesmente ali na rede de abastecimento. Então, essa é a minha opinião, essa é a maneira que eu vejo. Eu espero que você entenda um pouco daquilo que eu tentei explicar aqui. Deixe os seus comentários aí abaixo, contanto que sejam comentários com respeito, né? Com ordem e progresso. A gente vai manter os seus comentários aqui, a gente vai responder a todos, né? Mesmo que você não esteja de acordo com as minhas ideias, né? Todos vocês têm o direito de expressão, contanto que haja respeito. Valeu, galera! Se você gostou e concorda comigo, já compartilha esse vídeo, que é muito importante, porque através desse vídeo a gente pode chegar a algumas pessoas que ainda não tomaram a decisão, né? Então pode ser muito útil que você compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Valeu, galera! Então vamos esperar e aguardar, e eu espero de coração que Jair Bolsonaro seja o próximo presidente do Brasil. Se essas urnas não forem fraudadas, realmente acredito que o povo sabe o que é melhor para o Brasil. Então um abraço para todo mundo, tamo junto, fui, tchau!